Pasta 14. 12. De Profundis. As mãos de Simon estavam negras de sangue. Tinha tentado arrancar as barras da janela e da porta da cela, mas tocar qualquer um deixava marcas sangrentas nas palmas. Eventualmente desmoronou arquejando no chão e encarou as mãos, entorpecido, enquanto os ferimentos se curavam, as lesões se fechando e a pele escurecida melhorando como um vídeo em fast forward. Do outro lado da parede da cela, Samuel rezava: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Simon sabia que não podia rezar, tinha tentado antes e o nome de Deus queimara-lhe a boca e sufocara sua garganta. Imaginou por que podia pensar as palavras, mas não dizê-las? E por que conseguia se expor ao sol do meio-dia sem morrer, mas não conseguia fazer uma última oração? Fumaça havia começado a flutuar pelo corredor como um fantasma decidido. Ele podia sentir o cheiro de queimado e ouvir a crepitação do fogo se espalhando descontroladamente, mas se sentiu estranhamente destacado, longe de tudo. Era estranho se tornar um vampiro, ser presenteado com que só podia ser chamado de vida eterna e assim morrer aos 16. Simon. A voz era fraca, mas sobressaía os estouros e a crepitação das chamas crescentes. A fumaça no corredor havia pressagiado o calor, que estava aqui, agora, apertando como uma parede opressora. Simon. A voz era de Clary. Reconheceria em qualquer lugar. Imaginou-se a própria mente a estaria conjurando, um senso de memória daquilo que mais amara durante a vida para acompanhá-lo no processo da morte. Simon, seu idiota, estou aqui, na janela. Simon levantou-se de um salto. Duvidava que a mente fosse conjurar aquilo. Através da fumaça espessa viu alguma coisa branca se movendo contra as grades da janela. Ao se aproximar, os objetos brancos viraram mãos agarrando as grades. Ele pulou na cama, gritando por sobre o som do fogo. Clary! Ai, graças a Deus! Uma das mãos se esticou, apertando no ombro. Vamos tirá-lo daqui. Como? Perguntou Simon, com certa razão, mas fez-se um barulho e as mãos de Clary desapareceram, substituídas um segundo depois por outro par. Estas eram maiores, inquestionavelmente masculinas, juntas com cicatrizes e dedos finos de pianista. Aguenta aí. A voz era de Jace, calma, confiante. Era como se estivessem conversando em uma festa, em vez de através de uma grade de uma masmorra que queimava rapidamente. É melhor chegar para trás. Obedecendo com espanto, Simon foi para o lado. As mãos de Jace cerraram sobre as barras, juntas embranquecendo de um jeito alarmante. Houve um som enferrujado e um estalo, e o quadrado de barras soltou da pedra que o prendia e caiu ruidosamente no chão ao lado da cama. Pó de pedra choveu em uma nuvem branca sufocante. O resto do rosto de Jace apareceu no quadrado vazio da janela. Simon, vamos! E esticou as mãos para baixo. Simon esticou as dele, alcançando as de Jace. Foi puxado e em seguida estava agarrando a beira da janela, levantando-se através do quadrado estreito como uma cobra, deslizando por um túnel. Um segundo depois estava estirado no gramado úmido, olhando para um círculo de rostos inquietos sobre o dele. Jace, Clary e Alec. Todos o olhavam preocupados. Está péssimo, vampiro, disse Jace. O que aconteceu com suas mãos? Simon se sentou. Os machucados nas mãos haviam se curado, mas ainda estavam pretas onde ele tinha agarrado as grades da cela. Antes que pudesse responder, Clary o surpreendeu com um abraço forte e repentino. Simon, suspirou. Não acredito. Nem sabia que você estava aqui. Achava que estivesse em Nova York até ontem à noite. Bem, disse Simon. Também não sabia que você estava aqui. E ele olhou para Jace por sobre o ombro. Aliás, acho que fui especificamente informado de que não estava. Nunca disse isso, destacou Jace. Apenas não o corrigi quando você estava, você sabe, errado. De qualquer forma, acabei de salvá-lo de queimar até a morte. Então acho que não tenho o direito de ficar irritado. Queimar até a morte, Simon se afastou de Clary e olhou em volta. Estava em um jardim quadrado, cercado pelas paredes da fortaleza em 2 lados e nos outros 2, por árvores espessas. As árvores tinham sido derrubadas, onde uma trilha de cascalhos descia pela colina até a cidade. Era ladeada com tochas de luz mágica, mas apenas algumas queimavam.
A luz fraca e falha. Ele olhou para o guard. Visto deste ângulo, mal dava para notar que havia um incêndio. Fumaça preta manchava o céu acima, e a luz em algumas janelas parecia artificialmente brilhante, mas as paredes de pedra escondiam bem o segredo. Samuel, disse ele. Temos que soltar o Samuel. Clary pareceu confusa. Quem? Não sou a única pessoa aqui. Samuel, ele estava na cela ao lado. A pilha de trapos que vi pela janela? Lembrou-se Jace. Ele é um pouco estranho, mas é um bom sujeito. Não podemos deixá-lo lá. Simon se levantou. Samuel! Samuel! Não obteve resposta. Simon correu pela janela abaixo das grades, ao lado de que tinha acabado de escalar. Através das barras, só podia ver fumaça ondulando. Samuel, você está aí? Algo se moveu dentro da fumaça, algo encurvado e sombrio. A voz de Samuel, mais áspera pela fumaça, se ergueu rouca. Deixe-me em paz, vão embora. Samuel, você vai morrer aí. Simon sacudiu as barras. Nada aconteceu. Não, deixe-me em paz, quero ficar. Simon olhou em volta, desesperadamente, e viu Jace ao seu lado. Afaste-se, disse Jace, e quando Simon se inclinou para o lado, ele chutou. Atingiu as grades, que se soltaram violentamente e caíram na cela de Samuel. Samuel soltou um grito rouco. Samuel, você está bem? Uma visão de Samuel tendo a cabeça arrancada pela grade preencheu a mente de Simon. A voz de Samuel subiu para um berro. Vão embora! Simon olhou de lado para Jace. Acho que ele está falando sério. Jace sacudiu a cabeça loura e irritado. Você tinha que arrumar um amigo de cadeia maluco, não tinha? Você não podia contar as pedras do teto ou domar um rato, como fazem os prisioneiros normais, sem esperar por uma resposta? Jace se ajoelhou e se arrastou pela janela. Jace! Clary gritou e ela e Alec correram para perto, mas Jace já tinha ultrapassado a janela, caindo na cela abaixo. Clary lançou um olhar furioso a Simon. Como você pode deixá-lo fazer isso? Ele não podia deixar o cara para morrer, disse Alec inesperadamente, apesar dele próprio parecer um pouco ansioso. É de Jace que estamos falando. Interrompeu-se enquanto duas mãos se ergueram da fumaça. Alec agarrou uma e Simon a outra, e juntos puxaram Samuel como um saco flácido de batatas e o colocaram sobre o gramado. Um instante mais tarde, Simon e Clary estavam segurando as mãos de Jace e puxando para fora, apesar dele ser consideravelmente menos molenga e ter xingado quando bateram acidentalmente com a cabeça dele no parapeito. Ele o sacudiu para livrar-se dos dois, arrastando-se sozinho para a grama, caindo no chão em seguida. Ai, disse ele, olhando para o céu. Acho que torci alguma coisa. Ele se sentou e olhou para Samuel. Ele está bem? Samuel estava abaixado no chão, as mãos no rosto, estava se balançando para frente e para trás silenciosamente. Acho que há algo de errado com ele, disse Alec. Esticou o braço para tocar o ombro de Samuel. Samuel se afastou, quase caindo. Deixe-me em paz, disse ele, a voz falhando. Por favor, deixe-me em paz, Alec. Alec congelou de repente. O que você disse? Para deixá-lo em paz, disse Simon, mas Alec não estava olhando para ele, estava olhando para Jace, que de repente, muito pálido, já tinha começado a se levantar. Samuel, disse Alec, falava em tom estranhamente severo, tire as mãos do rosto. Não. Samuel baixou o queixo, os ombros tremendo. Não, por favor, não. Alec, protestou Simon, não está vendo que ele não está bem? Clary puxou a manga de Simon. Simon, alguma coisa não está certa. Seus olhos estavam grudados em Jace. Quando é que não estavam? Enquanto ele se movia para olhar a figura baixada de Samuel, as pontas dos dedos de Jace estavam sangrando onde havia arranhado no parapeito, e quando tirou o cabelo dos olhos, deixou traços sangrentos em sua bochecha. Ele não pareceu notar. Estava com os olhos arregalados, a boca em uma linha fina, furiosa. Caçador de sombras, disse Jace, a voz mortalmente clara. Mostre-nos seu rosto. Samuel hesitou e em seguida baixou as mãos. Simon nunca tinha visto o rosto dele antes e não tinha percebido quão esquelético Samuel era ou como parecia envelhecido. Estava com o rosto semicoberto por uma barba cinza espessa, os olhos perdidos em poças escuras, as bochechas marcadas por linhas. Mas mesmo com tudo isso, ainda era, de algum jeito, estranhamente familiar. Os lábios de Alex se moveram, mas nenhum som saiu. Foi Jace quem falou. Hold, disse ele. Hold? Ecoou Simon confuso.
Mas não pode ser. Woody era... E Samuel... Ele não pode ser. Bem, isso é o que Woody faz, aparentemente, disse Alec, amargo. Faz com que pense que ele é alguém que, na verdade, não é. Mas ele disse... Começou Simon. Clary agarrou a manga do amigo com mais força e as palavras morreram em seus lábios. A expressão no rosto de Woody bastava. Não culpa, na verdade, ou mesmo pavor por ser descoberto, mas um pesar terrível para o qual era difícil olhar. Jace, disse Woody baixinho. Alec, me desculpem. Jace estava se movendo como fazia quando estava lutando, como a luz do sol na superfície da água. Estava na frente de Woody com uma faca na mão, a ponta afiada voltada para a garganta de seu antigo tutor. O brilho refletido no fogo deslizava pela lâmina. Não quero suas desculpas. Quero uma razão pela qual não deva matar você agora, aqui mesmo. Jace. Alec parecia alarmado. Jace, espere. Houve um súbito estrondo quando parte do telhado do guard explodiu em línguas laranjas de chamas. O calor brilhou no ar e acendeu a noite. Clary podia ver cada lâmina de grama no chão, cada linha no rosto fino e sujo de Woody. Não, disse Jace. A expressão vazia dele ao olhar para Woody lembrou Clary no outro rosto que parecia uma máscara. O de Valentin. Você sabia o que meu pai tinha feito comigo, não sabia? Sabia de todos os segredos sujos. Alec olhava confuso de Jace para o tutor. Do que você está falando? O que está acontecendo? O rosto de Woody se contorceu. Jonathan, você sempre soube e nunca disse nada. Todos aqueles anos no instituto e você nunca disse nada. A boca de Woody arqueou. Eu não tinha certeza, sussurrou. Quando você não vê uma criança desde que ela é bebê, não sabia ao certo quem você era, quanto mais o que você era. Jace. Alex estava olhando no melhor amigo para o tutor. Os olhos azuis consternados, mas nenhum dos dois prestava atenção a nada além deles próprios. Woody parecia estar com o rosto preso em uma máscara apertada, as mãos balançando nas laterais como se com dor, olhos de um lado para o outro. Clary pensou no homem bem vestido na biblioteca repleta de livros que lhe oferecera chá e conselhos gentis. Parecia ter sido há um milênio. Não acredito em você, disse Jace. Você sabia que Valentin não estava morto. Ele deve ter dito... Não me disse nada, arquejou Woody. Quando os Lightwood me informaram de que estavam recebendo o filho de Michael Eland, eu já estava sem notícias de Valentin desde a ascensão. Achei que ele tivesse se esquecido de mim. Até rezei para que estivesse morto, mas nunca soube. Então, na noite que antecedeu sua chegada, Hugo apareceu com a mensagem de Valentin. O menino é meu filho. Era tudo o que dizia. Respirou fundo. Eu não fazia ideia se deveria acreditar nele ou não. Pensei que saberia só de olhar para você, mas não havia nada para me dar certeza. E achei que fosse uma armação de Valentin, mas com que objetivo? O que estaria tentando fazer? Você não tinha a menor ideia. Isso era suficientemente claro para mim. Mas quanto ao propósito de Valentin, você deveria ter me dito o que eu era, disse Jace. De uma vez só, como se as palavras estivessem sendo socadas para fora dele. Eu poderia ter feito alguma coisa a respeito, me matado, talvez. Woody levantou a cabeça, olhando para Jace através do cabelo desgrenhado e imundo. Não tinha certeza, disse novamente, meio para si mesmo. E nas vezes em que imaginei, pensei que talvez a criação pudesse importar mais do que o sangue, que você pudesse ser ensinado. Ensinado a quê? A não ser um monstro? A voz de Jace tremeu, mas a faca na mão estava firme. Você deveria saber. Ele o tornou um covarde submisso, não tornou? E você não era uma criança indefesa na época. Poderia ter lutado. Os olhos de Woody caíram. Tentei meu melhor com você, disse ele. Mas mesmo aos ouvidos de Clary, as palavras soavam desacreditadas. Até Valentin voltar, disse Jace, e você fazer tudo o que ele pediu. Me deu para que, como se eu fosse um cachorro que tivesse pertencido a ele no passado, do qual tivesse pedido para você cuidar durante alguns anos. E depois foi embora, disse Alec. Nos abandonou. Realmente achou que pudesse se esconder aqui em Alicant. Não vim para me esconder, disse Woody, a voz sem vida. Vim para deter Valentin. E acha que vamos acreditar nisso? Alec soava irritado novamente. Sempre esteve ao lado de Valentin. Poderia ter optado por dar as costas para ele. Nunca poderia ter escolhido isso. O tom de voz de Woody subiu.
Seus pais receberam a chance de uma vida nova. Eu nunca recebi isso. Fiquei preso no instituto por 15 anos. O instituto era a nossa casa, disse Alec. Era tão ruim assim, morar conosco, fazer parte da nossa família? Não por vocês. A voz de Woody falhava. Eu amava vocês, crianças, mas eram crianças, e nenhum lugar do qual jamais é permitido sair pode ser uma casa. Às vezes, passava semanas sem conversar com outro adulto. Nenhum outro caçador de sombras confiava em mim. Nem mesmo seus pais gostavam de verdade de mim. Toleravam porque não tinham outra escolha. Nunca pude me casar. Nunca pude ter meus próprios filhos. Nunca pude ter uma vida. E, por fim, vocês cresceriam e iriam embora. E nem isso eu teria mais. Vivia com medo e era só assim que eu vivia. Não pode nos fazer sentir pena de você, disse Jace. Não depois do que fez e do que você estava com medo, passando o tempo todo na biblioteca. Ácaros, éramos nós que saíamos e lutávamos contra os demônios. Ele tinha medo de Valentin, disse Simon. Não entendem? E Jace lançou-lhe um olhar venenoso. Calha a boca, vampiro. Isso não o envolve de nenhuma maneira. Não Valentin exatamente, disse Woody, olhando para Simon, quase que pela primeira vez desde que tinha sido arrastado para fora da cela. Algo naquele olhar surpreendeu Clary, quase um afeto exaurido. Minhas próprias fraquezas no que se referia a Valentin. Sabia que ele voltaria um dia. Sabia que tentaria conquistar o poder novamente, que tentaria controlar a clave. E sabia o que podia me oferecer. Liberdade da minha maldição. Uma vida, um lugar no mundo. Poderia voltar a ser caçador de sombras, no mundo dele. E neste isso jamais seria possível. Havia uma ânsia evidente na voz de Woody, dolorosa de se ouvir. Eu sabia que estaria fraco demais para recusar se ele oferecesse. E veja só a vida que arrumou, disparou Jace, apodrecendo nas celas do guard. Valeu a pena nos trair? Você sabe a resposta. Woody soava exausto. Valentin retirou a maldição de mim. Tinha jurado que o faria e cumpriu. Pensei que me traria de volta ao ciclo, ou o que restou dele. Não o fez. Nem ele me queria. Entendi que não haveria lugar para mim nesse novo mundo. E entendi que vendi tudo o que de fato tinha por uma mentira. Olhou para as mãos sujas e cerradas. Só me restava uma coisa, uma chance de fazer algo além de um total desperdício da minha vida. Depois que soube que Valentin havia matado os Irmãos do Silêncio, que tinha a espada mortal, soube que o próximo passo seria o vidro mortal. Sabia que precisava dos 3 instrumentos e sabia que o vidro mortal estava aqui em Idris. Espere aí. Alec levantou a mão. O vidro mortal? Quero dizer, você sabe onde está? Está com quem? Com ninguém, disse Woody. Ninguém poderia possuir o vidro mortal. Nenhum Nephilim e nenhum integrante do submundo. Você realmente enlouqueceu ali, disse Jace, apontando com o queixo para as janelas queimadas da masmorra. Não foi? Jace. Clary estava olhando ansiosamente para o guard, o teto coroado com uma rede de espinhos de chamas vermelho-douradas. O fogo está se espalhando. É melhor sairmos daqui. Podemos conversar na cidade. Passei 15 anos trancado no instituto, prosseguiu Woody, como se Clary não tivesse dito nada. Não podia sequer colocar uma mão ou um pé do lado de fora. Passava o tempo todo na biblioteca pesquisando maneiras de remover a maldição que a clave colocou em mim. Aprendi que somente um instrumento mortal poderia revertê-la. Li livros e mais livros, contando a história da mitologia do anjo, de como ascendeu do lago trazendo os instrumentos mortais, e os entregou a Jonathan, o caçador de sombras, cálice, espada e espelho. Sabemos disso tudo, interrompeu Jace irritado. Você nos ensinou. E você acha que conhece a história inteira? Mas não. Ao passar inúmeras vezes pelas várias versões das histórias, olhei repetidamente a mesma ilustração, a mesma imagem. Todos nós já vimos. O anjo se erguendo do lago com a espada em uma mão e o cálice na outra. Nunca entendi por que o espelho não estava representado. Então percebi. O espelho é o lago. O lago é o espelho. São a mesma coisa. Lentamente Jace abaixou a faca. O lago Lin? Clary pensou no lago como um espelho se erguendo para encontrá-la, a água se rompendo com o impacto. Eu caí no lago quando cheguei aqui. Tem alguma coisa ali. Luke disse que possui propriedades estranhas e que o povo das fadas o chama de espelho dos sonhos. Exatamente, continuou Woody, ansioso. E percebi que a clave não sabia disso, que esse conhecimento havia se perdido no tempo. Nem Valentin sabia.
Foi interrompido por um bramido feroz, o som de uma torre na ponta do Guard explodindo. Enviou uma chuva do que pareciam fogos de artifício vermelho com faíscas brilhantes ao ar. Jace, disse Alec, levantando a cabeça em alarme. Jace, temos que sair daqui. Levante-se, disse ele para Wood, puxando pelo braço. Você pode dizer a Clave o que acabou de nos dizer. Wood se levantou trêmulo. Como deveria ser, Clary se perguntou com uma pontada de pena indesejada, viver a vida envergonhado, não apenas pelo que fez, mas pelo que estava fazendo e pelo que sabia que faria outra vez. Wood tinha desistido havia muito tempo de tentar viver uma vida melhor ou diferente. Tudo o que queria era não sentir medo, e por isso tinha medo o tempo todo. Vamos, Alec. Ainda agarrando o braço de Wood, o empurrou, mas Jace entrou na frente dos dois, bloqueando a passagem. Se Valentim conseguir o vidro mortal, disse, então o que acontece? Jace, disse Alec, ainda segurando o braço de Wood. Agora não. Se ele contar a Clave, já ouviremos deles, disse Jace. Para eles, não passamos de crianças, mas Wood nos deve isso. Voltou-se para o antigo tutor. Você disse que percebeu que precisava impedir Valentim. Impedi-lo de fazer o quê? Que poder o espelho dá a ele? E Wood balançou a cabeça. Não posso. E sem mentiras. A faca brilhava na lateral de Jace, a mão dele firme no cabo. Pois talvez, para cada mentira que me conte, eu arranque um dedo, ou dois. Wood se encolheu, com medo verdadeiro nos olhos. Alec parecia assustado. Jace, não. Seu pai é que é assim, você não. Alec, disse Jace. Ele não olhou para o amigo, mas o tom de sua voz era como o toque de uma mão pesarosa. Você não sabe como sou de verdade. Os olhos de Alec encontraram os de Clary através da grama. Ele não tem como imaginar por que Jace está agindo assim, pensou. Ele não sabe. E ela deu um passo para a frente. Jace, Alec tem razão. Podemos levar Wood ao salão e ele pode repetir para a Clave o que acabou de nos contar. Se estivesse com vontade de contar para a Clave, já teria feito isso. Irritou-se Jace, sem olhar para ela. O fato de que não fez prova que é um mentiroso. Não se pode confiar na Clave, protestou Wood, desesperadamente. Há espiões infiltrados, homens de Valentim. Não podia contar a eles onde estava o espelho. Se Valentim encontrasse o espelho, seria... E não concluiu a frase. Algo prateado brilhou ao luar, um ponto de luz na escuridão. Alec gritou. Os olhos de Wood se arregalaram e ele cambaleou, apertando o próprio peito. Conforme ele caía para trás, Clary viu por quê. O cabo de uma adaga longa saía das costelas, como a haste de uma flecha enterrada num alvo. Alec, saltando para a frente, pegou o antigo tutor enquanto este caía e o colocou gentilmente ao chão. Levantou o olhar desamparado, com o rosto respingado com o sangue de Wood. Jace, por quê? Não fui eu. O rosto de Jace estava pálido e Clary viu que ele ainda estava com a faca na mão, agarrada com força na lateral. Simon girou e Clary acompanhou seu movimento, encarando a escuridão. O fogo acendeu a grama com brilho laranja infernal, mas tudo estava preto entre as árvores ao redor da colina. Então, alguma coisa surgiu da escuridão. Uma figura sombria, com cabelos escuros, emaranhados, familiares. Estava vindo na direção deles, a luz atingindo-lhe o rosto e refletindo de seus olhos escuros. Pareciam estar queimando. Sebastian, disse Clary. Jace olhou descontroladamente de Wood para Sebastian. Parado incerto no canto do jardim, Jace parecia quase estupefato. Você... começou ele. Você fez isso? Tive que fazer, disse Sebastian. Ele teria matado você. Com o quê? A voz de Jace se ergueu seca. Sequer estava armado. Jace, Alec interrompeu a gritaria de Jace. Venha cá, me ajude com Wood. Ele teria matado você, repetiu Sebastian. Teria... Mas Jace tinha ido se ajoelhar ao lado de Alec, guardando a faca no cinto. Alec estava segurando Wood nos braços, com sangue na frente da própria camisa agora. Pegue a Estela do meu bolso, disse para Jace. Tente uma trátese. Clary, enrijecida de horror, sentiu Simon se mexer ao lado dela. Virou-se para olhar para ele e ficou chocada. Estava branco como papel, exceto pelo avermelhado em ambas as maçãs do rosto. Podia ver as veias sacudindo sob a pele dele, como o crescimento de um coral delicado e ramificado. O sangue, sussurrou, sem olhar para ela. Preciso me afastar. Clary se esticou para alcançar a manga dele, mas ele se lançou para trás, sacudindo o próprio braço para longe do dela.
Não, Clary, por favor, me solte. Vou ficar bem, vou voltar. Só... E ela foi atrás dele, mas ele era rápido demais para ser detido. Desapareceu na escuridão entre as árvores. Woody. Alec parecia em pânico. Woody, fique parado. Mas o tutor se debatia, tentando se afastar dele para longe da estela na mão de Jace. Não! O rosto de Woody tinha cor de cimento. Seus olhos iam de Jace para Sebastian, que continuava nas sombras. Jonathan. Jace, pediu Jace quase em um sussurro. Me chame de Jace. Os olhos de Woody repousaram nele. Clary não conseguia decifrar o olhar. Suplicante sim, mas algo mais. Cheio de pavor ou coisa parecida. E necessitado. Levantou uma mão de contenção. Você não, sussurrou. E saiu sangue da boca com as palavras. Um olhar de dor passou pelo rosto de Jace. Alec, faça você a Iratze. Acho que ele não quer que eu o toque. A mão de Woody enrijeceu em uma garra, puxou a manga de Jace. A falha na respiração era audível. Você nunca foi... E morreu. Clary percebeu no instante em que a vida o deixou. Não foi algo quieto e instantâneo como um filme. A voz engasgou em um gorgolejo. Os olhos rolaram para trás e ele ficou flácido e pesado. O braço dobrado estranhamente sob ele. Alec fechou os olhos de Woody com as pontas dos dedos. Vale. Woody Starkweather. Ele não merece isso. A voz de Sebastian era afiada. Não era um caçador de sombras, era um traidor. Não merece as últimas palavras. A cabeça de Alex se levantou. Colocou Woody no chão e ficou de pé, os olhos azuis como gelo. Havia sangue em suas roupas. Você não sabe nada sobre isso. Matou um homem desarmado, um Nephilim. É um assassino. O lábio de Sebastian se curvou. Você acha que eu não sei o que ele era? Gesticulou para Woody. Starkweather fazia parte do ciclo. Traiu a Clave na época e foi amaldiçoado por isso. Devia ter morrido pelo que fez, mas a Clave foi clemente. E de que adiantou? Traiu novamente a todos nós quando vendeu o cálice mortal para Valentin. Só para se libertar da maldição. Uma maldição mais do que merecida. Parou, respirando fundo. Eu não devia ter feito isso, mas não pode dizer que ele não mereceu. Como sabe tanto sobre Woody? Perguntou Clary. E o que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse concordado em ficar no salão. Sebastian hesitou. Vocês estavam demorando muito, falou afinal. Fiquei preocupado. Achei que pudessem precisar da minha ajuda. Então resolveu nos ajudar matando o cara com quem estávamos conversando, demandou Clary. Porque achou que tinha um passado sombrio? Quem? Quem faz isso? Não faz o menor sentido. Porque ele está mentindo, disse Jace. Olhava para Sebastian. Um olhar frio, reflexivo. E mentindo mal. Pensei que fosse ser um pouco mais rápido, Verlac. Sebastian encontrou o olhar de Jace. Não entendo o que está querendo dizer, Morgenstern. Ele quer dizer, disse Alec, dando um passo à frente, que se você realmente acreditar que o que acabou de fazer foi justificável, não se importará em vir conosco até o Salão dos Acordos e se explicar ao Conselho, não é? Uma fração de segundo passou antes de Sebastian sorrir. O sorriso que antes havia encantado Clary, mas que agora tinha algo perturbador, como um quadro ligeiramente torto na parede. Claro que não. E foi lentamente em direção a eles, quase passeando, como se não tivesse qualquer preocupação na vida, como se não tivesse acabado de cometer um assassinato. É claro, disse ele, que é um pouco estranho você se incomodar tanto com o fato de que matei um homem quando Jace estava planejando cortar os dedos do homem, um por um. A boca de Alec enrijeceu. Ele não teria feito isso. Você... E Jace olhou para Sebastian com ódio. Você não faz ideia do que está falando. Ou talvez, disse Sebastian, só esteja irritado porque eu beijei sua irmã, porque ela me quis. Não foi, disse Clary, mas nenhum dos dois estava olhando para ela. Eu não quis você, quero dizer. Ela tem esse hábito, sabe? A maneira como arfa quando beija, como se estivesse surpresa. Sebastian tinha parado agora diante de Jace e sorria como um anjo. É encantador, você deve ter notado. Jace parecia querer vomitar. Minha irmã. Sua irmã, disse Sebastian. É mesmo? Por que vocês dois não agem de acordo? Acham que as outras pessoas não percebem como se olham? Acham que conseguem esconder o que sentem? Acham que todo mundo não considera isso doentio e errado? Por que é? Chega! O olhar no rosto de Jace era assassino. Por que você está fazendo isso?
Perguntou Clary. Sebastian, por que está falando todas essas coisas? Porque finalmente posso, disse Sebastian. Você não faz ideia de como tem sido estar com vocês nos últimos dias, tendo que fingir que podia suportá-los. Que olhar para vocês não me deixava enojado. Você, disse para Jace, sempre que não está atrás da própria irmã, está reclamando sobre como seu papaizinho não o ama. Bem, e quem poderia culpá-lo por isso? E você, sua vadiazinha estúpida? Voltou-se para Clary. Dando aquele livro de valor inestimável para um feiticeiro mestiço. Você tem algum neurônio nessa sua cabecinha? E você? Direcionou o olhar a Alec. Acho que todos nós sabemos o que há de errado com você. Não deveriam permitir sua espécie na clave. Você é nojento. Alec empalideceu, apesar de parecer mais espantado do que qualquer outra coisa. Clary não podia culpá-lo. Era difícil olhar para Sebastian, para o sorriso angelical, imaginar que podia dizer estas coisas. Fingir que podia nos suportar? Ecoou ela. Mas por que teria que fingir isso, a não ser que estivesse nos espionando? Concluiu, percebendo a verdade quando falou. A não ser que fosse um espião de Valentin. O rosto bonito de Sebastian girou, a boca cheia enrijecendo, os olhos longos e elegantes se apertando em linhas. E finalmente entenderam, disse. Sério, existem dimensões demoníacas completamente escuras que são menos apagadas do que vocês. Podemos não ser tão espertos, disse Jace, mas pelo menos estamos vivos. Sebastian olhou enojado para ele. Eu estou vivo, destacou. Não por muito tempo, disse Jace. A luz do luar explodiu da lâmina da faca enquanto ele se lançava sobre Sebastian, o movimento tão rápido que pareceu borrado, mais veloz do que qualquer movimento humano já testemunhado por Clary. Até agora. Sebastian desviou para o lado, escapando do golpe, e pegou o braço de Jace que segurava a faca enquanto descia. A faca caiu no chão e Sebastian segurou Jace pelas costas do casaco. Levantou e o empurrou com força incrível. Jace voou pelos ares, atingiu a parede do guarde com extrema força e permaneceu no chão. Jace! A visão de Clary ficou branca. Correu para Sebastian para esganá-lo até a morte, mas ele deu um passo para o lado e abaixou a mão tão casualmente como se estivesse espantando um inseto. O golpe atingiu com força na lateral da cabeça, fazendo-a girar. Ela rolou, uma névoa vermelha de dor piscando em seus olhos. Alec tinha tirado o arco das costas, estava armado, uma flecha pronta. Suas mãos não tremeram ao mirar Sebastian. Fica onde está, disse ele, e põe as mãos atrás das costas. Sebastian riu. Você não atiraria em mim de verdade, disse. Moveu-se em direção a Alec, com passos fáceis e descuidados, como se estivesse subindo as escadas da própria porta da frente. Alec apertou os olhos, levantou as mãos em uma série de movimentos graciosos, puxou a flecha e soltou. Ela voou em direção a Sebastian. E não acertou. Sebastian tinha desviado ou se movido de alguma forma. Clary não sabia dizer, e a flecha tinha passado por ele, enterrando-se no tronco de uma árvore. Alec teve tempo apenas para um olhar momentâneo de surpresa antes de Sebastian chegar a ele, arrancando-lhe o arco das mãos, quebrando em dois, e o rompimento da madeira fez Clary se contorcer como se estivesse escutando ossos quebrando. Tentou se arrastar para uma posição sentada, ignorando a dor na cabeça. Jace estava deitado a alguns metros de distância completamente imóvel. Ela tentou se levantar, mas as pernas não pareciam estar funcionando adequadamente. Sebastian jogou as metades quebradas do arco de lado e se aproximou de Alec. Alec já estava com uma lâmina serafim empunhada, brilhando na mão, mas Sebastian descartou-a enquanto Alec ia até ele. Lançou-a fora e pegou Alec pela garganta, quase levantando-o do chão. Apertou-o sem dó, com maldade, sorrindo. Alec engasgava e se debatia. Lightwood, respirou. Já cuidei de um de vocês hoje. Não achei que fosse ter sorte a ponto de conseguir fazer isso 2 vezes. Lançou para trás, como uma marionete cujas cordas tinham sido arrancadas. Solto, Alec caiu no chão, com as mãos na garganta. Clary podia ouvir sua respiração falha e desesperada, mas seus olhos estavam em Sebastian. Uma sombra negra havia se fixado às suas costas, prendendo-se a ele como uma sanguessuga. Agarrou a garganta de Sebastian, engasgando e amordaçando, enquanto ele girava no lugar, segurando a coisa que o pegara pelo pescoço. Ao virar, o luar caiu sobre ele e Clary viu o que era. Era Simon. Estava com os braços enrolados no pescoço de Sebastian, os incisivos brancos brilhando como agulhas ósseas.
Era a primeira vez que Clary o via inteiramente como um vampiro e encarou em assombro horrorizado, sem conseguir desviar o olhar. Estava com os lábios contraídos em um rosnado, as presas inteiramente expostas, afiadas como adagas. Enterrou-as no antebraço de Sebastian, abrindo um rasgo longo e vermelho na pele. Sebastian gritou alto e se lançou para trás, aterrissando com força no chão. Rolou, com Simon quase em cima dele, um agarrando o outro, arranhando e rosnando como cães em uma arena. Sebastian sangrava em diversos pontos, quando finalmente cambaleou e deu 2 chutes nas costelas de Simon. Simon se curvou, as mãos no tronco. Seu carrapato traiçoeiro, rosnou Sebastian, puxando a perna para um novo golpe. Eu não faria isso, disse uma voz baixinha. A cabeça de Clary se levantou, enviando mais uma explosão de dor por trás dos olhos. Jace estava a alguns centímetros de Sebastian, o rosto sangrando, um olho quase fechado com um inchaço, mas em uma das mãos havia uma lâmina serafim brilhando, e a mão que a segurava estava firme. Nunca matei um ser humano com uma destas, disse Jace, mas estou disposto a tentar. O rosto de Sebastian se contorceu. Olhou uma vez para Simon, depois levantou a cabeça e cuspiu. As palavras que disse depois disso vieram em uma língua que Clary não reconhecia, e em seguida virou com a mesma rapidez assustadora com a qual se movera ao atacar Jace e desapareceu na escuridão. Não! Gritou Clary. Tentou se levantar, mas a dor era como uma flecha se enterrando em seu cérebro. Ela se encolheu na grama úmida. Um instante depois, Jace estava inclinado sobre ela, o rosto pálido e ansioso. Ela o encarou, sua visão borrando. Tinha que estar borrada, não tinha. Ou então não estaria imaginando a brancura ao redor dele, uma espécie de luz. Ouviu a voz de Simon, depois a de Alec, e algo foi entregue a Jace, uma estela. O braço de Clary queimou e um instante mais tarde a dor começou a recuar e sua cabeça desanuviou. Piscou para os rostos que pairavam sobre o dela. Minha cabeça. Sofreu uma concussão, disse Jace. A Iratze deve ajudar, mas é melhor levarmos você ao médico da clave. Ferimentos na cabeça podem ser traiçoeiros. Devolveu a estela a Alec. Acha que consegue levantar? Clary assentiu. Foi um erro. A dor a consumiu novamente quando as mãos se esticaram para ajudá-la a se colocar de pé. Simon apoiou-se nele, agradecida, esperando que o equilíbrio voltasse. Ainda sentia como se fosse cair a qualquer instante. Jace estava com a testa franzida. Não podia ter atacado Sebastian daquele jeito. Sequer tinha uma arma. O que você estava pensando? O que todos nós estávamos pensando. Alec inesperadamente saiu em defesa dela. Que ele tinha acabado de arremessar você como se fosse uma bola, Jace. Nunca vi ninguém levar uma vantagem dessas sobre você antes. Ele me surpreendeu, disse Jace, um pouco relutante. Deve ter alguma espécie de treinamento especial. Não estava esperando. Bem... E Simon tocou as costelas, contraindo o rosto. Acho que ele arrebentou algumas das minhas costelas, mas não tem problema, acrescentou ao ver o olhar preocupado de Clary. Estão se curando. Mas Sebastian é forte, definitivamente muito forte, olhou para Jace. Há quanto tempo você acha que ele estava ali nas sombras? Jace estava com um olhar ameaçador. Olhou por entre as árvores na direção em que Sebastian tinha ido. Bem, a clave vai pegá-lo e amaldiçoá-lo, provavelmente. Gostaria de vê-los lançando a mesma maldição de Ud. Seria justiça poética. Simon se virou de lado e cuspiu nos arbustos. Limpou a boca com a parte de trás da mão, seu rosto retorcido em uma careta. O sangue dele tem gosto podre, como veneno. Suponho que possamos acrescentar isso à lista de qualidades adoráveis dele, disse Jace. O que mais será que ele está aprontando hoje? Precisamos voltar ao salão. O olhar no rosto de Alec era tenso, e Clary se lembrou de que Sebastian tinha dito alguma coisa para ele, algo sobre os outros Lightwood. Você consegue andar, Clary? E ela se afastou de Simon. Consigo. E Wood? Não podemos simplesmente largá-lo. Temos que largar, disse Alec. Teremos tempo de voltar para buscá-lo se sobrevivermos à noite. Enquanto deixavam o jardim, Jace parou, tirou o casaco e o colocou sobre o rosto calmo de Wood, que estava virado para cima. Clary queria ir até Jace, talvez até colocar uma mão no ombro dele, mas alguma coisa no jeito dele lhe dizia para não fazer isso. Nem mesmo Alec se aproximou dele para oferecer um símbolo de cura, apesar de Jace estar mancando ao descer a colina.
Moveram-se juntos pela trilha em zigue-zague, com armas sacadas e prontas, o céu aceso de vermelho pelo Guardian em chamas atrás, mas não viram demônios. A quietude e a estranheza da luz faziam a cabeça de Clary latejar. Sentia como se estivesse em um sonho. A exaustão a atingiu pesadamente. Apenas colocar um pé na frente do outro era como levantar um bloco de cimento e jogá-lo para baixo, repetidamente. Podia ouvir Jace conversando à frente na trilha, as vozes vacilantes e fracas apesar da proximidade. Alec falava suavemente, quase suplicante. Jace, a maneira como estava falando com Woody ali, não pode pensar assim. Ser filho de Valentim não faz de você um monstro. Independentemente do que ele tenha feito quando você era criança, independentemente do que tenha ensinado, tem que entender que não é culpa sua. Não quero conversar sobre isso, Alec. Nem agora, nem nunca. Não me pergunte mais sobre isso. O tom de Jace era selvagem e Alec se calou. Clary quase podia sentir a dor dele. Que noite, ela pensou. Uma noite de tanta dor para todos. Tentou não pensar em Woody, no olhar suplicante e penoso que tinha no rosto antes de morrer. Não gostava dele, mas ninguém merecia o que Sebastian havia feito. Ninguém. Pensou em Sebastian, na maneira como se movia, como faíscas voando. Nunca tinha visto outra pessoa além de Jace se movimentar daquela maneira. Queria resolver o enigma. O que tinha acontecido com Sebastian? Como um primo dos Penhallow conseguiu dar tão errado e como nunca tinham notado? Pensara que ele quisesse ajudá-la a salvar a mãe, mas tudo o que queria era pegar o livro branco para Valentim. Magnus se enganou. Não fora por causa dos Lightwood que Valentim soubera de Regnorfell, e sim porque ela tinha contado a Sebastian. Como pôde ser tão burra? Desanimada, mal percebeu quando a trilha se tornou uma avenida, levando-os para a cidade. As ruas estavam desertas, as casas escuras, muitos postes de luz mágica destruídos, o vidro espalhado sobre as pedras. Vozes eram audíveis, ecoando ao longe, e o brilho de tochas era visível aqui e ali entre as sombras no meio dos prédios, mas... Está quieto demais, disse Alec, olhando em volta em surpresa, e... Não está fedendo a demônios. Jace franziu a testa. Estranho? Vamos para o salão. Apesar de Clary estar semi-preparada para um ataque, não viram nenhum demônio se movendo pelas ruas, pelo menos nenhum vivo, mas quando passaram por um beco estreito, ela viu um grupo de 3 ou 4 caçadores de sombras reunidos em um círculo ao redor de algo que pulsava e tremia no chão. Estavam se alternando entre golpes perfurantes com varas afiadas. Dando de ombros, desviou o olhar. O salão dos acordos estava aceso como uma fogueira, com luz enfeitiçada transbordando das portas e janelas. Apressaram-se pelas escadas, Clary tentando se equilibrar enquanto tropeçava. A tontura estava piorando. O mundo parecia balançar ao seu redor, como se ela estivesse dentro de um grande globo giratório. Sobre ela, as estrelas eram fileiras pintadas de branco no céu. Você deveria se deitar, disse Simon, e em seguida, quando ela não respondeu, Clary... Com um esforço enorme se forçou a sorrir para ele. Estou bem. Jace, na entrada do salão, olhou em silêncio para ela. Sob o brilho cru da luz enfeitiçada, o sangue no rosto e o olho inchado pareciam feios, marcados e negros. Dentro do salão havia um bramido monótono, o murmúrio baixo de centenas de vozes. Para Clary, soavam como as batidas de um coração gigantesco. As luzes das tochas combinadas com o brilho das pedras enfeitiçadas, carregadas por todos os lados, agrediam seus olhos e fragmentavam sua visão. Podia ver apenas formas vagas agora, formas vagas e cores. Branco, dourado e o céu noturno acima, desbotando de preto para azul mais claro. Que horas seriam? Não estou vendo eles. Alec, olhando em volta ansiosamente à procura da família, soava como se estivesse a centenas de quilômetros ou embaixo d'água. Já deveriam estar aqui. Sua voz diminuiu à medida em que a tontura de Clary piorou. Ela colocou uma mão em um pilar próximo para se recompor. Uma mão lhe acariciou as costas. Simon. Estava dizendo alguma coisa para Jace. Parecia ansioso. A voz sumiu no ritmo de dezenas de outras, aumentando e diminuindo ao redor como ondas quebrando. Nunca vi nada parecido. Os demônios simplesmente deram as costas e se foram, desapareceram. Nascer do sol, provavelmente. Eles têm medo do amanhecer e não falta muito. Não, era mais do que isso. Você só não quer pensar que voltarão amanhã ou depois. Não diga isso. Não há motivo para dizer isso. Vão reconstituir as barreiras. E Valentim simplesmente vai derrubá-las novamente.
Talvez seja o que merecemos. Talvez Valentim estivesse certo. Talvez nos aliarmos aos integrantes do submundo signifique que perdemos a bênção do anjo. Cale-se! Tenha respeito! Estão reunindo os mortos na Praça do Anjo. Lá estão eles, disse Alec. Ali, perto do palanque. Parece que... E a voz se interrompeu. Em seguida ele saiu, abrindo caminho pela multidão. Clary apertou os olhos, tentando aguçar a visão. Só o que via eram borrões. Ouviu Jace prender a respiração e, em seguida, sem mais uma palavra, ele estava abrindo caminho pela multidão atrás de Alec. Clary soltou o pilar com a intenção de segui-los, mas tropeçou. Simon a segurou. Você precisa deitar, Clary, disse ele. Não, sussurrou. Quero saber o que aconteceu. Interrompeu-se. Ele estava olhando para além dela, para Jace, e parecia apavorado. Apoiando-se no pilar, se colocou nas pontas dos dedos, lutando para enxergar além da multidão. Lá estavam, os Lightwood. Mirise com os braços em volta de Isabelle, que chorava sem parar, e Robert Lightwood sentado no chão, segurando alguma coisa. Não, alguém. E Clary pensou na primeira vez em que vira Max, no instituto, dormindo deitada em um sofá com os óculos caídos e a mão no chão. Ele consegue dormir em qualquer lugar. Jace havia dito, e quase parecia estar dormindo agora, mas Clary sabia que não. Alec estava ajoelhado, segurando uma das mãos de Max, mas Jace estava de pé, sem se mover, e parecia mais do que tudo perdido, como se não fizesse ideia de onde estivesse, ou do que estava fazendo ali. Tudo o que Clary queria era correr para ele e envolvê-lo com os braços. Mas o olhar no rosto de Simon dizia a ela que não, não, e o mesmo fazia lembrança da mansão e dos braços de Jace, a envolvendo lá. Ela era a última pessoa do mundo que poderia confortá-lo. Clary, disse Simon, mas ela estava se afastando dele, apesar da tontura e da dor na cabeça. Correu para a porta do salão e a abriu, desceu os degraus e ficou ali, respirando ar frio. Ao longe, o horizonte estava marcado com fogo vermelho. As estrelas se apagando, desaparecendo no céu que se acendia. A noite havia acabado, o amanhecer chegara.